Peço licença para entrar no seu lar com mais uma live da Igreja Assembleia de Deus, sede do Campo Eclesiástico de Jaguapitã, no estado do Paraná. Para nós constitui-se uma alegria muito grande poder estar adentrando mais uma vez no seu lar, para trazer o louvor, a oração e a reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Peço a todos os queridos e amados irmãos que já estão conectando com esta live, que você mande uma mensagem, escreva o seu nome, e se você não mora na cidade de Jaguapitã, escreva o nome da sua cidade. E nós, no decorrer desta transmissão, estaremos fazendo os agradecimentos a todos os internautas. Convido aqui o cooperador Felipe Oliveira para estar ministrando 2 louvores de adoração ao Senhor nosso Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando pra igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofrido, porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Também dão glória e a mocidade
caía. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer aos queridos internautas que estão conectados com esta transmissão. Quero agradecer ao irmão cooperador Eliel de Oliveira e a sua esposa, irmã Irineia, que o Senhor o abençoe. Quero agradecer o evangelista Juarez Alves Sobrinho, ali em Santa Zélia, que o Senhor abençoe a tua vida e toda a tua família. Quero agradecer a irmã Joana Marinoni, o seu esposo, irmão José, e a sua neta, a Isadora. Quero agradecer a irmã Elda Soares e o seu esposo, evangelista José de Oliveira. Quero agradecer o nosso querido irmão Nilson Roberto Pérez, ali em nossa igreja do campo
em Içara. Que o Senhor abençoe a tua vida, irmão Nilson, e de toda a tua família. Quero agradecer o irmão Rafael Oliveira e a sua esposa, irmã Doralice, ali em Diadema, São Paulo. Queridos e amados irmãos, para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, levando até o teu lar mais uma live da Igreja Assembleia de Deus, sede do Campo Eclesiástico de Jaguapitã, no estado do Paraná. Queremos, neste momento, amados, convidar mais uma vez o nosso cooperador, Felipe Oliveira, que vai estar adorando ao Senhor com mais um louvor. E já quero agradecer a participação dele, como de sempre, aqui nas lives. Quero agradecer a Deus pela vida do Felipe, pela vida do jovem Alisson, que esteve uns dias afastado devido tratamento médico, e graças ao nosso bom Deus, que ele já se encontra novamente aqui, realizando os trabalhos da transmissão desta live. Que o Senhor abençoe grandemente a vida do Alisson, abençoe a sua família, o seu pai, sua mãe, o seu irmão. Que Deus venha derramar bênçãos do céu sobre a vida deste jovem e também da sua família. Vamos ouvir mais um louvor para a glória do Senhor nosso Deus. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo
vivo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados, é pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Um braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda o decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados, é pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. E luta por você. E luta por você. Glória a Deus. Quero agradecer também a minha esposa que está ali em nosso lar, com a minha sogra, irmã Silvani Crepaldi, assistindo esta live, aos meus filhos, o Alerson e o Whindersson, que o Senhor os abençoe. Quero agradecer também o irmão Eliel Maciel e a toda a sua família que está participando desta live. Quero agradecer o presbítero José Cícero Félix, que também está assistindo esta live, juntamente com a sua esposa, irmã Raquel, e o seu filhinho João. Quero agradecer a irmã Ivonete Magalhães, ali na cidade de Arapongas. Irmã Ivonete sempre está fazendo parte das transmissões de nossas lives. Ela não perde um dia sequer das nossas lives. Sempre está fazendo parte. Que o Senhor te abençoe, irmã Ivonete Magalhães. Quero agradecer o querido Oséias Leonardo da Silva, pastor Oséias, ali no estado de São Paulo. Ele é filho do nosso amigo pastor Abraão, aqui da Igreja Assembleia de Deus Madureira, aqui de Jaguapitã. Que o Senhor te abençoe, pastor Oséias. Estamos com muita saudade de você e de tua família. Quero agradecer a irmã Lídia Soares, que também está fazendo parte desta live, ali na cidade de Londrina. Que o Senhor abençoe grandemente. Quero agradecer a Patrícia Rodrigues e toda a tua família. Que o Senhor te abençoe, Patrícia. Quero agradecer a irmã Lucilene Souza Alves e também toda a sua família. Eu quero dizer aos internautas
que aqueles que não estão compartilhando, não estão mandando sua mensagem, o seu nome, através da página da igreja, mas estão compartilhando por outro que já está assistindo, eu não vejo aqui o seu nome e a sua participação. Você tem que entrar na página da igreja, Assembleia de Deus, Jaguapitã. E aí você vai lá no Face e clica lá, página Igreja, Assembleia de Deus, Jaguapitã. Aí eu vou ver a sua participação. Os que estão assistindo a live, compartilhado por um outro que já está assistindo, eu não vejo o seu nome. Então, por isso que às vezes termina as lives, eu vou verificar, tem outros nomes diversos que estavam assistindo. Mas para mim não aparece aqui, porque eu sigo a página do Face da Igreja Assembleia de Deus Jaguapitã. Então, é por este controle que a gente vê aqui o nome dos internautas. Quero agradecer o irmão Osmar Carvalho e a sua esposa, irmão Onofra, que estão sempre assistindo as nossas lives aqui. O pastor José Leonardo da Silva nos mandou aqui uma mensagem: estamos com saudades de vocês, pastor Valdecir. Deus te abençoe e abençoe a tua família. Quero agradecer a irmã Rose Paula, que também está fazendo parte desta transmissão. Que o Senhor Deus abençoe grandemente a tua vida. Quero agradecer o irmão Marcos e Érica Silva, que também estão fazendo parte desta transmissão. Queridos, aqueles internautas que forem mandando seu nome, dizendo o nome da sua cidade, após nós iniciarmos agora a reflexão da palavra de Deus, nós vamos estar nos esforçando para, antes de finalizar esta live, estar agradecendo aos demais internautas. Quero vos convidar para nós entrarmos em um momento de reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. E para isso, eu vos convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos, no capítulo de número 6. Romanos está depois de Atos dos Apóstolos e antes de 1 Coríntios. Você que quiser acompanhar aí na sua casa, esteja abrindo a sua Bíblia no livro aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo de número 14. Enquanto vocês procuram aí, eu quero agradecer mais alguns internautas. A nossa querida irmã Thelma Silva, que o Senhor Deus abençoe a tua vida e também toda a tua família. Quero agradecer a irmã Meire Jane Silva, ali na cidade de Ilhéus, Bahia. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, irmã Meire Jane Silva. Quero neste momento vos convidar para a reflexão da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra aos Romanos capítulo 6 e o versículo de número 14, que diz-nos assim o texto: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Queridos e amados irmãos, eu quero nesta noite meditar convosco no seguinte tema: o contraste entre a lei e a graça. Nós vamos estar meditando nesta mensagem e, queridos, a graça é um vocábulo originado da palavra grega charis, que significa favor imerecido. É um favor sem exigir recompensa ou mérito. Se houver qualquer ato compensador ou pagamento,
não se trata mais da graça. Então fica muito bem claro isto no início desta mensagem, que a graça de Deus, ele é um favor imerecido. Nós, seres humanos, não éramos merecedores do Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, se desfazer de forma de Deus, deixar a glória do Pai, deixar o trono do Pai, aonde ele sempre esteve ao lado, assentado ao lado de seu Pai. Jesus então tomou a forma de homem, como disse o profeta Isaías em uma de suas profecias. Isaías disse: foi levado como como uma ovelha muda ao matadouro, e não abriu a sua boca perante os seus tosquiadores. Humilhou-se até a morte de cruz. Então, queridos, charis, que significa a graça, é algo em Deus que se encontra no âmago de todas as suas atividades remidoras. É Deus baixando-se e estendendo a mão, inclinando-se desde as alturas de sua majestade, a fim de tocar e segurar a nossa insignificância e pobreza. Olha que coisa linda! O que significa então a palavra graça? Deus baixando-se, estendendo a mão, inclinando-se desde as alturas da sua majestade, a fim de tocar e segurar a nossa insignificância e pobreza. Meus amados, nós vamos então discorrer esta mensagem, o contraste entre a lei e a graça. Na primeira vez que a lei foi aplicada, 3.000 pessoas morreram. Nós vemos isto em Êxodo capítulo 32, o versículo 28, que está escrito: e fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Ou seja, então na primeira vez que a lei foi aplicada, 3.000 pessoas morreram. Ou agora, na graça, na primeira vez que a graça foi proclamada, quase 3.000 pessoas foram salvas. Olha o contraste entre a lei e a graça. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 41, está escrito: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Na lei, quase 3.000 pessoas morreram. Na primeira vez que a graça é proclamada, quase 3.000 pessoas foram salvas. Glórias ao nome do Senhor. Por ocasião da inauguração do templo de Salomão, na época da lei, 120 sacerdotes não puderam ministrar, porque a glória do Senhor encheu a casa. Queridos, em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12 a 14, está escrito: e quando todos os levitas que eram cantores, isto é,
Asaf, Emã, Judutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaudes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando uniformemente a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Queridos, o contraste entre a lei e a graça, por ocasião da inauguração da igreja do Senhor, no dia de Pentecostes, na época da graça, cerca de 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, prontas para ministrar com autoridade a palavra do Senhor. Então, já vimos aqui o contraste da lei com a graça, por ocasião da inauguração do templo de Salomão. Na época da lei, 120 sacerdotes não puderam ministrar, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Agora na graça, nós vemos aqui que lá no cenáculo em Jerusalém, o Senhor, antes de ascender ao céu, disse aos seus discípulos e aos demais: fiquem no cenáculo, orando, meditando, adorando ao Senhor Deus. E eu vou ao Pai e vou rogar que Ele envie o Espírito Santo Consolador, para que vós não fiqueis órfãos. E o Pai vai enviar o Espírito Santo. Não saia de lá do cenáculo. A Bíblia nos diz, a história nos diz, que aproximadamente 500 pessoas foram para o cenáculo, mas muitos não tiveram persistência, muitos não tiveram, vamos dizer assim, não continuaram naquele propósito de adorar a Deus, de orar, de meditar na palavra, conforme as orientações de Cristo. E muitos se retiraram do cenáculo. A Bíblia nos diz que apenas 120 ficaram lá no cenáculo até o momento em que o Espírito prometido desceu como um vento veemente, repartido como línguas de fogo, e cada um começou a falar em novas línguas ou em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 15, está escrito: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, queridos, em Atos 2, do 1 ao 4, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou
uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero deixar aqui muito bem claro, neste estudo em que estou ministrando, em que a Bíblia nos diz: louvado seja o nome do Senhor, que eles passaram a falar em outras línguas. Tem algumas traduções que diz, e eles passaram a falar em novas línguas. Tem algumas pessoas que na sua simplicidade, quando vão se dirigir à pessoa do Espírito Santo, quando estão dando um testemunho, quando estão ministrando até uma palavra na igreja, muitos usam dizer que os crentes falam em línguas estranhas, mas não existe essa palavra na Bíblia, em nenhuma tradução até hoje. De todas as traduções de Bíblias que eu tenho comigo em minha casa, eu não encontrei nenhuma tradução de Bíblia que diga línguas estranhas, fala outras línguas ou novas línguas. Por que línguas estranhas não existe? Porque todas as línguas existentes no mundo foram criadas por Deus, e Deus é dono de todas elas e conhece todas elas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus queridos, o contraste entre a lei e a graça. A lei revela Deus proibindo e exigindo. Em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17, nós vamos ver: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, nem lhes darás culto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então a lei revela Deus proibindo e exigindo. A graça revela Deus rogando e concebendo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 18 a 21, está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, ou seja, Jesus Cristo, unigênito do Pai, o que não conheceu o pecado, mas ele habitou entre os homens na terra. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Foi o único que teve a natureza dupla, natureza divina e natureza humana. Foi o único com a natureza humana que foi perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E nele se achou o pecado, ou se fez o pecado, quando ele na cruz ali, antes de expirar, antes do Espírito de vida sair do corpo de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, Jesus disse ao Pai: Deus meu, por que tu me desamparastes? Naquela hora que Jesus
se dirigiu ao Pai e sentiu-se desamparado do Pai. Os teólogos, os pesquisadores da Bíblia dizem que foi o momento em que Jesus, o Filho, se dirige ao Pai e não teve resposta. O Pai não respondeu ao Filho, porque ali estava o pecado de toda a humanidade. Foi naquela hora que ele se fez pecado. O pecado de todos os seres humanos recaiu sobre Cristo na cruz. E esses pecados de todos os seres humanos fez uma parede, uma divisão entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai, para se cumprir a profecia messiânica do profeta Isaías, que disse: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, na lei, o mundo todo é declarado culpado diante de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 19, está escrito: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, na lei, o mundo todo é declarado culpado diante de Deus. Na graça, todos podem ser justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção foi a sua morte na cruz do Calvário. Em Romanos 3, 24 está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, queridos, estamos vendo o contraste entre a lei e a graça. A lei promulgou o ministério da morte, ou seja, a lei ordenou publicamente o ministério da morte. Em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 7, está escrito: e seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Amados, a graça promulgou o ministério da vida a todos os homens, enquanto que a lei promulgou o ministério da morte. Na graça promulgou o ministério da vida a todos os homens. Efésios capítulo 2 e o versículo 5 está escrito: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A lei trouxe maldição. Gálatas 3 e 10 está escrito: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-los. Queridos, a lei então trouxe maldição. No entanto, a graça trouxe bênção. Em Gálatas capítulo 3, e o versículo 13 e o 14, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, amados, a lei trouxe maldição, mas a graça trouxe bênção. Glorificado seja o precioso nome do Senhor Jesus. A lei
afasta o homem de Deus. Nós podemos ver em Êxodo capítulo 20, do versículo 18 ao versículo 21, está escrito: a lei afasta o homem de Deus. Ou seja, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouvires, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Ou seja, a lei afasta o homem de Deus, porém, a graça aproxima o homem de Deus. Em Efésios capítulo 2 e o versículo de número 13, está escrito: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Amados, a lei diz: olho por olho, dente por dente. Nós podemos ver em Êxodo, capítulo 21 e o versículo 24, está escrito: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, queridos, a lei é olho por olho e dente por dente. Porém, a graça diz: se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 39, está escrito: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então, amados, na lei, a lei é olho por olho, dente por dente. A graça nos ensina que se qualquer um te bater em uma das suas faces, ofereça a outra. Então, queridos, veja o contraste entre a lei e a graça. A lei diz: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 43, está escrito: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que a lei diz: amar o próximo e odiar o inimigo. Já a graça é diferente. A graça diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 44, está escrito: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Oh, como que a graça é diferente da lei. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Meu amado e meu querido, é muito bom amar quem nós gostamos. É muito bom nós amar quem nós queremos bem. É muito bom nós amar aquelas pessoas que estão sempre em nossa volta, procurando sempre fazer o bem para nós.
mas amar os inimigos, amar os que nos perseguem. Amados, não é fácil para nós seres humanos mortais, para nós seres humanos sujeitos a falhas, defeitos e erros, mas é isto que a graça nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Queridos, a lei diz, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, está escrito, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Enquanto que a graça diz, abençoai e não amaldiçoeis. Olha aqui o contraste entre a lei e a graça. A lei diz, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei e não as cumprindo. Porém, a graça diz, abençoai e não amaldiçoeis. Em Romanos, capítulo 12, versículo 14, está escrito, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isto é o que a graça diz para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos chegando na conclusão desta mensagem. Paulo viveu estes dois períodos diferentes, lei e a graça. Por isso disse, amados, em Romanos, capítulo 6 e o versículo 14, está escrito, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9, para nós encerrar, está escrito, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Então fica muito bem claro isto. A lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é justificado por Cristo, se você está na condição de uma pessoa justificada, louvado seja o nome do Senhor, não tem por que você temer as autoridades, não tem por que você temer a lei, porque a lei não foi feita para o justo, mas sim para os injustos. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Encerro aqui esta mensagem. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus. Quero aqui agradecer aos demais internautas que estiveram compartilhando desta transmissão a partir do momento em que nós iniciamos a ministração desta palavra. Deixa eu dar uma olhada aqui, meus irmãos, para nós não deixarmos ninguém para trás. Temos bastante participações, vários internautas fazendo parte desta transmissão. Quero agradecer a irmã Lourdes de Almeida, que o Senhor abençoe a tua vida e a tua família. Quero agradecer Simari Regina, que Deus te abençoe, Simari, e abençoe a tua família. Quero agradecer a nossa querida Josi Carvalho, ao seu esposo Fábio, às suas filhas, Gabriela e Miriam. Que o Senhor os abençoe. Quero agradecer irmão Rafael Oliveira, irmã Ivonete Magalhães. Quero agradecer a Carla Manoele Pinheiro e também o teu esposo,
seu filhinho, que o Senhor o abençoe. Quero agradecer a minha mana caçula, Eroni Chaves de Almeida, ali na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Também ao meu cunhado Hernani e a minha sobrinha Isabela. Que o Senhor vos abençoe. Quero agradecer a irmã Thelma Silva, quero agradecer o cooperador Edivaldo Chalegre, a sua esposa irmã Márcia Chalegre. Quero agradecer o diácono Carlos Eduardo e a sua esposa, irmã Rosalina Silva. Que o Senhor os abençoe. Quero agradecer a irmã Osana Amorim. Que o Senhor abençoe a tua vida e a tua família. A nossa irmã Meire Jane Silva, ali de Ilhéus, Bahia. Que o Senhor o abençoe. Quero agradecer. Vamos ver aqui mais alguns internautas que porventura nós não falamos o nome. A irmã Rosalina Silva, Deus te abençoe, abençoe também o teu esposo, o diácono Carlos Eduardo. Queridos, chegamos ao final aqui dos agradecimentos e temos aí uns minutos ainda que nos resta. Nós vamos estar dirigindo uma palavra de oração com todos os internautas. Pastor Osés Leonardo da Silva, sua esposa, os seus filhos, que o Senhor Deus te abençoe aí no estado de São Paulo. Queridos, oramos ao Senhor nosso Deus, soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Elevamos os nossos pensamentos ao teu trono de glória e de majestade. Senhor Deus e Pai, eu quero suplicar a tua bênção, começando, meu Senhor, pelo presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida do presidente da República, em favor da sua família, em favor de todos os ministros que compõem o governo, que auxilia ali em cada ministério, Senhor, para resolver os problemas que a nação brasileira está enfrentando nestes tempos de pandemia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero vir te suplicar neste momento, que o Senhor abençoe ali, Senhor, a cidade de Brasília, no Distrito Federal. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar ali os poderes, o Congresso Nacional, o Senado, o STF, que o Senhor venha abençoar cada deputado, cada senador, cada ministro do STF. Deus venha desfazer toda obra do inimigo, toda obra do mal, toda ação das trevas ali em Brasília, para querer, meu Senhor, colocar divergência entre as autoridades dos três poderes. Ó Deus Todo-Poderoso, repreendas os demônios. O Senhor já me mostrou em alguma oportunidade, quando estava ministrando aqui algumas lives, meu Senhor, o Senhor me fez eu me transportar, meu Deus, até a cidade, a capital de Brasília, e ali o Senhor me mostrava os demônios andando por aquelas ruas, por aquelas avenidas, andando, meu Senhor, entre aqueles prédios, ali, meu Senhor, no Planalto, meu Deus, aonde estão os ministérios, os demônios andando de um lado e para outro, meu Deus, para trazer divergência entre as autoridades constituídas. Eu peço ao Senhor que mande, se necessário for, o anjo Gabriel, o anjo Miguel. Deus Todo-Poderoso, envia ali na cidade de Brasília, repreenda os demônios, repreenda os espíritos das trevas que estão sendo pagos nas encruzilhadas, nas matas, nas cachoeiras, estão sendo oferecidos
oferecido sacrifícios, meu Deus, aos demônios, para destruir, meu Senhor, o nosso governo, para destruir o nosso país, a nossa nação. Deus abençoa, meu Senhor, os estados da federação, os 26 governadores e mais o do Distrito Federal, os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal. Abençoa os prefeitos nas 5.570 cidades espalhadas por todo o território nacional. Deus dê sabedoria a cada prefeito para resolver os problemas da população de cada cidade. Senhor Deus, abençoa o comércio de toda a nação brasileira, abençoa as indústrias, as empresas. Meu Senhor, dê condições para que cada comerciante, cada empresário mantenha as portas do seu comércio, da sua indústria aberta, meu Deus e meu Pai, e que nenhuma porta venha se fechar por falta de recursos financeiros. Senhor, são aproximadamente 27 milhões de brasileiros vivendo em extrema pobreza. Deus, tenha de piedade, Deus, tenha de misericórdia, Deus, tenha de compaixão. São aproximadamente, Deus, 13.900.000 pessoas desempregadas, que não têm perspectiva de salário, que não têm perspectiva de vida, de como se manter, de como se sustentar. Senhor, tenha de piedade, meu Deus e meu Pai. Abençoa a agricultura do Brasil, a agropecuária. Mande chuva no tempo certo, na hora certa, no dia certo, no mês certo, na estação certa. Manda a quantia certa, Deus. Não manda nem de mais e nem de menos. Meu Deus e meu Pai, venha abençoar, meu Senhor, Israel. Proteja a nação de Israel daqueles governantes que maquinam mal contra Israel dia e noite. Que nenhuma arma, nenhum míssel que for apontado para Israel venha prevalecer. Que haja paz dentro dos muros de Jerusalém e prosperidade nos seus palácios. Abençoe as demais nações do globo terrestre. Deus Todo-Poderoso, repreenda a mortandade no Brasil. Senhor, as estatísticas das últimas 24 horas foram 3.780 vidas que tiro para a eternidade. Senhor, tenha de piedade das famílias que estão em luto, que estão sofrendo a dor da separação. Em o nome de Cristo, o nosso Salvador, nós te suplicamos e te pedimos para a sua glória, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, chegamos ao final de mais esta transmissão. Voltaremos na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.